Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui agora para iniciar a unidade 4 da nossa disciplina Políticas Públicas e Gestão Educacional, e hoje com a temática Gestão Democrática e Práticas Escolares. Na aula de hoje, nós temos como tópico Gestão Democrática nas Escolas. É uma temática que nós fizemos ali um apanhado tanto na unidade 2 quanto um pouquinho ali na 3 e vamos retomar agora de uma forma mais avançada. Temos também projeto político-pedagógico, fundamentos e a construção coletiva desse projeto. Lembrando que também na unidade 3 nós falamos um pouquinho sobre BPP e aqui nós vamos aprofundar. Outro conteúdo é a participação da comunidade escolar, né, que vai retomar o primeiro ponto da aula, que é a questão da gestão democrática, e ainda a gestão como instrumento de transformação educacional. Então, são esses conteúdos que nós vamos dar continuidade aqui na unidade 4. Os objetivos dessa unidade, o primeiro é discutir o conceito de gestão democrática e suas implicações para a participação e autonomia no ambiente escolar. Então, nós vamos discutir ali com os autores, né, da gestão democrática o que é a gestão democrática, como ela se materializa no contexto escolar. O segundo objetivo da unidade é compreender o projeto político-pedagógico como instrumento de planejamento coletivo e de consolidação da identidade escolar. Nós vamos ver que o PPP ele de fato vai se tornar o RG, né, o registro geral da escola, a identidade dela, aquilo que quando você olhar estará ali materializando o que é aquela escola. Também temos como objetivo reconhecer a importância da participação de professores, estudantes, familiares e demais atores no processo de gestão escolar. Nós vamos ver nessa aula que, quando se fala de gestão escolar, vai para além dos atores, né, ali envolvidos na escola em si, mas vai para a sociedade, para a família, enfim. É um aglomerado de pessoas buscando uma escola onde a participação ela seja efetiva, ela seja de fato presente. E por fim, nós vamos refletir sobre o papel da gestão escolar na promoção da equidade, da inclusão e da melhoria da qualidade educacional. Então, esses são os nossos objetivos que vão ali acompanhar aqueles conteúdos que nós falamos anteriormente. Quando a gente pensa na gestão democrática nas escolas, a primeira pergunta é o que é gestão democrática, né? Qual o conceito e quais os princípios? Nós sabemos que a gestão democrática ela é pensada, né, a partir da Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, a nossa Carta Magna, onde ali é colocado alguns princípios que vão nortear a gestão das escolas. E vem o conceito da gestão democrática. E também ela aparece na nossa atual LDB, que nós já discutimos nas unidades anteriores, mas é importante reforçar que na nossa atual LDB 93, 94 e 96, nós temos ali também, principalmente ali no artigo 12, uma discussão sobre a questão da gestão democrática. E um dos conceitos que nós temos aqui de Heloísa Luque é que a gestão participativa ou a gestão democrática, ela se caracteriza pela construção coletiva de decisões, valorizando o diálogo e o compromisso com o bem comum. Então, é uma gestão que ela vai pensar no bem comum, vai ouvir os envolvidos, vão se tomar uma decisão coletiva valorizando o bem comum, a iniciativa comum. Então, não é aquele tipo de gestão autoritária, que somente uma pessoa decide, somente uma pessoa está ali para responder. Então, na gestão democrática, tanto nos acertos e nos erros, é do coletivo, não é somente de uma pessoa, não é só do diretor, do gestor, é da escola. A gestão democrática é, ela atua como prática de emancipação. Isso é um dos conceitos de Paro, né? É um estudioso também da gestão democrática. E aqui vem o conceito de emancipação, que é um conceito que nós vamos ver que é muito comum, inclusive no próprio Paulo Freire, né? Que Paulo Freire vem trazendo a questão da emancipação como um dos elementos
também desse ambiente no qual a gestão escolar democrática é inserida. Temos também Libânio, que traz a gestão como prática colegiada e participativa. Então, como seria essa gestão colegiada? Como seria essa gestão participativa? É aquilo que nós já falamos lá no início. A gestão colegiada é aquela onde mais de uma pessoa, um grupo, decide com relação à condução daquela escola. E é preciso que isso aconteça de forma participativa, de forma coletiva. E os princípios dessa gestão, como nós já falamos, nós vamos encontrar tanto na LDB, a partir do artigo 14, como na Constituição Federal de 88. Então, aqui nós temos todo um apanhado, tanto dos conceitos quanto dos princípios da gestão democrática. Os instrumentos dessa gestão. Nós temos os conselhos escolares, os grêmios, as APMS, ou seja, as associações de pais e mestre, como espaço de decisão. Então, são essas categorias que vão interagir com a escola, que vão decidir coletivamente o que é melhor, quais as prioridades que a escola deve acatar para se direcionar, para atender os interesses do coletivo. Temos também um outro instrumento ou uma estratégia, a questão da transparência e da escuta ativa nas decisões pedagógicas. Se nós estamos falando de gestão democrática, é importante que haja transparência. Até porque o contrário disso não se caracterizaria como uma gestão democrática, mas como uma gestão autoritária. E a gestão democrática e a gestão autoritária, elas não corroboram entre si, elas são distintas. Então, aqui na gestão democrática, transparência é um princípio, transparência é um instrumento, uma estratégia que é utilizada para gerir democraticamente. Também, a prática da gestão participativa ou a gestão democrática, ela requer processo sistêmico de escuta e de negociação. Por exemplo, a questão do planejamento colaborativo e a gestão também do cotidiano escolar, ou seja, as demandas que acontecem no dia a dia são relevantes para esse tipo de estratégia relacionada à gestão democrática. O PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele é um projeto educativo, ele é o plano global da instituição, da escola. Ele pode ser entendido como a sistematização e nunca definitiva, é interessante que vocês gravem isso, de um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. Ele, o PPP, é um instrumento teórico metodológico para intervenção e mudança na realidade. Isso para Vasconcelos. Então, o PPP é aquele documento global de como a escola vai se direcionar. Ele é a identidade da escola, ali, o documento oficial, né? Um documento que vai ser base para se pensar o currículo dessa escola, que tipo de homem você quer formar, que tipo de devolutiva você quer devolver para essa sociedade que a escola está inserida. Então, ele é um instrumento de mudança na realidade no qual essa escola está inserida. Então, é um documento importantíssimo e não deixe, quando vocês forem na escola, viu? Sempre peçam para dar uma lida no PPP. Pergunte para a gestão da escola se você consegue ali que a escola deve ter e deve fornecer para vocês o PPP, viu? Então, sempre dê uma olhada no PPP, no Projeto Político Pedagógico, que ali está inserida toda a essência daquela escola, o porquê dela existir, qual a intenção dela, a missão, o que pretende, tudo. É um documento importantíssimo. Falando no PPP, esse projeto político-pedagógico ele é composto por três grandes partes que são articuladas entre si. É o marco referencial, o diagnóstico e a programação. O que queremos alcançar? É o marco referencial. É a busca de um posicionamento político, a visão do ideal de sociedade de homem, também no sentido pedagógico, é a definição sobre a ação educativa e sobre as características que deve ter a instituição, né? Ou seja, aquilo que ela planeja para ela cumprir. E o que nos falta para ser o que desejamos é o diagnóstico, é a busca das necessidades a partir da análise da realidade e ou do juízo sobre a realidade da instituição.
comparação com aquilo que desejamos que seja. E por fim, nós temos a programação, que é aquela pergunta: o que faremos concretamente para suprir tal falta? Lá no início, né, o que queremos alcançar foi delimitado, que é o marco referencial. Depois é feito o diagnóstico, que é o que nos falta para ser o que desejamos. E nós chegamos na programação, né? O que nós vamos fazer exatamente, concretamente, para ser o que nós queremos ser, para chegar onde a gente pretende. É a proposta de ação. O que é necessário, o que é possível para diminuir a distância entre o que vem sendo a instituição e aquilo que ela deveria ser. Então, essa reflexão é interessante para esta tratativa. Dentro do projeto político-pedagógico, do PPP, nós temos as diversas dimensões, né, como um quebra-cabeça, como está aqui na imagem. A questão política, a questão pedagógica, né, a questão da identidade da escola, a questão de articular, da participação social, da participação coletiva. Então, o PPP é como se ele fosse exatamente isso, um quebra-cabeças, onde para a escola funcionar bem, elas têm que ser devidamente encaixadas. Nessa participação social, nessa participação da comunidade, nós temos aqui um leque muito grande, que participa o governo, a família, os alunos, os professores, enfim, participa toda a sociedade. Essa interação, ela leva a uma escola onde todos são ouvidos, onde todos têm a mesma importância. E a gestão como instrumento de transformação educacional é exatamente esse aglomerado de sujeitos, né, que tem peso, voz e vez dentro desse processo de escuta e dessa tomada de decisão, né? Que nós vamos da burocracia à liderança inspiradora e ética, uma gestão orientada para a equidade e a inclusão, uma gestão comprometida com o processo e transformador, né, capaz de mobilizar pessoas e também de ter objetivos comuns, né, de girar em torno de objetivos comuns. Esse é um dos grandes, digamos, passos para a gestão efetivamente se tornar democrática. As práticas transformadoras dentro da gestão democrática. Nós temos projetos interdisciplinares e pedagógicos inovadores. Eu posso até citar aqui para vocês um projeto que aconteceu recente aqui no estado do Maranhão, um projeto desenvolvido em parceria com o Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, e a Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, lá no município de Grajaú. Eles criaram um projeto inovador chamado Astronomia no Sertão. Esse projeto foi tão relevante que ganhou destaque nacional e recentemente foi premiado pelo Prêmio LED, ali patrocinado pela Rede Globo. Aconselho até que vocês dêem uma pesquisada e saibam mais sobre esse projeto inovador. Mas isso é possível dentro de uma visão estratégica de gestão democrática, viu? Temos também a questão da formação continuada para lideranças pedagógicas, que é uma das pautas da gestão, e a avaliação como instrumento de avanço e não punição. Continuando, nós temos também a questão da avaliação como instrumento de avanço e não punição. É muito interessante que nessa perspectiva de gestão democrática, a avaliação ela não é para punir, ela é para melhorar. Temos também a questão da transformação pela cultura escolar. Uma gestão que ouve, ela se empodera. A educação como um ato político e coletivo, como pontua Paulo Freire. Inclusive, gente, vocês já leram Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia? É leitura obrigatória, viu? Então, faça essa leitura para vocês entenderem mais sobre essa questão da educação como um ato político e coletivo, viu? Também, transformar a escola é um movimento de construção coletiva, com base no respeito, na cooperação e na ética. Então, queridos, essa foi nosso módulo 4, né, a quarta unidade. Aqui são nossas principais referências dessa aula e nos encontraremos, eu acredito que em breve, em outras demandas. Então, tudo de bom para vocês e até a próxima. Até a próxima.